crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa tarefa será no caderno de atividades de português, lá na página 9, ok? Nós vamos falar sobre substantivos masculino e feminino. Na semana passada, lembra que nós falamos sobre singular e plural, tá? Singular quando eu me refiro a um elemento e plural quando eu estou falando de vários, né? Mais de um elemento. E masculino e feminino, o que seria isso? Alguém sabe? Então vamos lá. Para mim determinar se um elemento ele é masculino ou feminino, antes do substantivo, eu uso uma palavrinha que é o artigo. Quando for masculino, eu vou usar o, tá? E quando for feminino, eu vou usar o a. Exemplo, lápis. Qual é o artigo que vem antes? O ou a? Eu falo a lápis ou eu digo o lápis? Então, quando eu falo o lápis, a palavrinha que eu coloquei antes, o artigo, é o. Então, significa que esta palavra é masculino, tá? Quando eu falo a caneta, estou me referindo ao feminino, tá bom? Então, para facilitar, para mim saber se o elemento é masculino ou feminino, eu vou usar o para masculino e a para feminino, tá bom? Então, aqui tem um conto que foi retirado do livro Os da Minha Rua, tá? Então, vocês vão fazer a leitura deste conto que se chama O Portão da Casa da Tia Rosa, tá? Então, vocês vão dar um pause no vídeo e vão fazer a leitura deste conto para que a gente possa responder as questões seguintes, tá bom? Então, vamos lá. Leiam com atenção, tá? Com bastante calma. Presta bastante atenção no que vocês estão lendo, para vocês entenderem. Se for necessário, leia mais de uma vez, ok? Então, vamos lá. Após a leitura do conto, nós vamos responder as questões seguintes. Então, a letra A diz assim: quem conta a história é um narrador personagem, pois ele participa dela, quer dizer, ele está participando dessa história. Ou a segunda alternativa, um narrador que não participa da história. Então, o narrador dessa história, ele está participando ou não? Muito bem. A primeira alternativa é um narrador que participa da história. B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-la na creche? O que acontecia que toda vez que a mamãe dela chegava lá para buscar ela, ela estava com os olhos inchados? Isso, muito bem, porque ela chorava muito, né? Letra C. A história é sobre um menino ou menina? Que palavra indica isso? Então, olha lá, lembra que eu expliquei no começo do vídeo? Para mim descobrir se a palavra está no masculino ou feminino, eu uso uma palavrinha antes, que é um artigo. O para o masculino e a para o feminino. E também eu posso usar um para masculino e uma para feminino, tá? Então, como que eu sei se a história é sobre um menino ou uma menina? Que palavrinha indica isso? É menino ou menina? Muito bem, é um menino, porque diz o quê? Lá no conto tem a palavrinha pequeno. Quando eu tô falando de pequeno, eu estou me referindo a um masculino, menino. Muito bem. Em língua portuguesa, há 2 gêneros. Quais são eles? Quando eu falo de gêneros, eu estou falando de singular e plural, ou eu estou me referindo a masculino e feminino, ou aumentativo e diminutivo. Gênero. Muito bem, masculino e feminino. Existem 2 gêneros, que é o masculino e o feminino, ok? Número 13. Com base na resposta aos exercícios anteriores, complete as lacunas. Então, tem 2 frases aí que vocês vão ter que completar. Então, olha lá. O substantivo é quando admite os artigos o ou um. Quando eu coloco a palavrinha o ou a palavrinha um antes, eu estou me referindo ao masculino ou ao feminino? Então, ó, o caderno, o lápis, um caderno, estou me referindo ao masculino. Muito bem, então vocês vão escrever a palavrinha masculino aí neste espaço. Segundo, o substantivo é
quando admite os artigos a ou uma. Quando eu uso a palavrinha a antes, ou a palavrinha uma antes. Uma cadeira, a cadeira. Estou me referindo ao feminino. Muito bem, então vocês vão escrever aí feminino, ok? Número 14. Destaque as figuras do material de apoio e colhe-as nos espaços adequados. Depois, escreva os substantivos feminino ou masculino, que nomeiam as figuras que você colou. Então, vocês vão lá no material de apoio e vão destacar estas figuras aqui, ó, tá? Para que a gente possa colar aqui no exercício 14, certo? Então, vamos lá no material de apoio para destacar as figuras. Então, vamos lá. Então, aqui, na primeira figura, eu tenho uma mulher. Então, quando eu falo de uma mulher, estou me referindo ao feminino. Olhando aqui nessas figuras, quem é o masculino da mulher? O homem. Muito bem, então vocês vão colar aqui o homem e vai escrever homem, tá bom? Página seguinte, eu tenho aqui quem? Um boi, ou o boi. Então, ele está no masculino. Quem é o feminino? Quem é o feminino? Muito bem, a vaca. Daí vocês vão colar ela aqui e escrever a palavrinha vaca. Aqui eu tenho o quê? Um carneiro, ou o carneiro. Então, é masculino. Quem é o feminino? A ovelha. Muito bem, ou uma ovelha. Cola e escreve a palavrinha. Depois eu tenho aqui uma rainha, ou a rainha. Está no feminino. Quem é o masculino da rainha? O rei. Muito bem. Então, destaca, cola e escreve rei. E por último, eu tenho uma maestrina, ou a maestrina. Quem é o masculino? O maestro. Muito bem. Então, cola e escreve maestro, ok? Agora, lá na página 12, nós vamos falar de adjetivos. Lembram? Lá na escola, nós já conversamos sobre isso, sobre adjetivos. Adjetivos são o quê? São características, qualidades ou defeitos do substantivo. Exemplo, a garrafa é azul. Quem é o substantivo? A garrafa. E quem é o adjetivo? Azul, que é a característica da garrafa, tá bom? Então, lá, leia este poema, Vagão da Bicharada. Então, vocês vão ler o poema e vocês vão perceber que nele está cheio de adjetivos, tá? Cheios de características, tá bom? Pausa o vídeo, leia o poema pra gente responder o exercício 16 e 17, tá bom? Então, vamos lá. Número 16. Copie os adjetivos da primeira estrofe do poema, lembra? Ó, este poema tem duas estrofes, são pedacinhos. Então, vocês vão observar aqui na primeira estrofe quem são os adjetivos e vocês vão escrever aqui na linha, tá bom? Então, vamos lá. Um urso vaidoso. Quem é o adjetivo? Muito bem, vaidoso, escreva lá. Um gato apaixonado. Qual é o adjetivo? Muito bem, apaixonado. Uma vespa gulosa. Isso, gulosa. Formigas delicadas. Quem é o adjetivo? Delicadas. Um gambá injustiçado. Qual é o adjetivo? Isso, injustiçado. E mais outro gato. Tem algum adjetivo aí? Não. Então, quais são os adjetivos que vocês vão escrever? Vaidoso, apaixonado, gulosa, delicadas e injustiçado, ok? 17. Ligue as colunas indicando a qual substantivo se referem os adjetivos retirados do poema. Então, aqui, de um lado eu tenho o adjetivo e do outro lado eu tenho o substantivo. Então, vaidoso. Quem é vaidoso? O gato, a vespa, o urso, o gambá ou as formigas? Muito bem, o urso. Apaixonado. Qual desses é apaixonado? Isso, o gato. Gulosa. Quem é gulosa? Isso, a vespa.
Quem é delicadas? Isso, formigas. E quem é injustiçado? O gambá, muito bem. Então, olha lá, lembrando, adjetivos são características, tá? Que se referem ao substantivo, que dão características, qualidades, defeitos, tá? Pode ser tanto coisas boas quanto coisas ruins. E masculino e feminino são dois gêneros que definem os substantivos, ok? Um beijo e até a próxima!